Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, espero que tenha curtido bastante a goleada do Flamengo por 6-0 contra o Juventude. Afinal de contas, ao contrário do que você vai ouvir por aí, aliás, os rubro-negros adoram diminuir as próprias vitórias. O Juventude não é um mau time e eu acho muito difícil que alguma outra equipe consiga fazer 6 gols no time bem treinado do Fábio Mathias, que claro, teve uma jornada ruim, mas muito mais do que isso, o Flamengo teve muitos méritos, né? A tal sonhada efetividade que a gente cobra bastante apareceu. E o plano de jogo, a partir do desbloqueio inicial ali, do placar em vantagem, transformou a partida em algo fácil. Mas esse mesmo jogo, podendo ser jogado de novo com esses mesmos atletas, talvez não tivesse o mesmo desfecho. A gente vai explicar como que o Felipe Luiz fez para tornar esse jogo fácil e como que os atletas também contribuíram para tudo isso com grandes atuações individuais. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez! Pessoal, se inscreve no canal e deixa o like pra gente alcançar hoje ainda os 82 mil inscritos. Lembrando que a gente vai pro Super Mundial e a ideia é estar lá alcançando os 100 mil inscritos. Aliás, se você quiser acompanhar o conteúdo vlog que eu vou produzir durante a viagem, todos os dias, com programa exclusivo aos membros, torne-se membro do canal. De quebra, você vai acompanhar a minha transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Tem bastante gente lá. Você vai ter o contato via WhatsApp comigo e com os outros membros e vai acompanhar os meus comentários táticos em áudio via WhatsApp, tá bom? Então vamos entender o contexto tático dessa partida, primeiro no campinho, depois no campão, depois comentários e como sempre a gente faz. O Flamengo poupou até alguns jogadores, né? O De La Cruz fora, o Léo Ortiz fora, o Bruno Henrique com todas as questões dele foi preterido pelo Gonçalo Plata, que trouxe ao time um novo contexto tático, tá? Além da simples troca de peças. A gente vai entrar nisso já já. O Juventude foi com aquele 4-2-3-1 meio falso que a gente fala, que normalmente se torna um 4-4-2, mas o Flamengo empurrou o Juventude tanto para baixo que isso acabou se tornando um 4-1-4-1, mas a gente vai explicar um pouco de como o Flamengo empurrou esse time para baixo. Vamos colocar os dois times em campo, porque a grande dificuldade, o grande desafio desse Flamengo seria superar esse bloco super compacto do Juventude, que faz duas linhas de 4 muito compactas, mas que mantém os 10 jogadores muito próximos entre si, tanto lateralmente quanto na profundidade. Para isso, o Gonçalo Plata teve uma função primordial. Além dele, o Arrascaeta, o Michael e o Gerson. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Michael fazia a amplitude máxima de um lado e o Wesley do outro, prendendo ali a atenção de Everton e Filipinho, o Gonçalo Plata tinha a missão de sair da referência e ficar ali como um 9 de mobilidade entre o Abner e o Adriano, mas entre também o Jadson e o Davi Góes, que eram também atraídos pelo Alan e pelo Pulgar. Junto a ele, o Arrascaeta e o Gerson também ocupavam esses intervalos, seja entre o Davi Góes e o Giovani, seja entre o Batalha e o Jadson. Com isso, o time tinha tanto a opção de jogar por fora, como de vez em quando abria umas possibilidades de passe por dentro. Eu vou te explicar um pouco melhor agora no campo. E o Pedro fez gol, nada melhor para a nação rubro-negra. Tá feliz de verdade? Se estiver feliz, hypa esse conteúdo pra gente entrar no top 100 ali do YouTube Brasil, entre os conteúdos hypados e ter o nosso alcance muito maior, pra assim crescer o canal e você não ficar dizendo: esse canal devia ter 1 milhão de inscritos. Pois é, então me ajuda. Então, pessoal, vamos entender logo nos primeiros minutos muito clara a intenção do Flamengo, né? Ao mesmo tempo que o time fazia a construção, baixando um pouco os laterais, né, no início, numa primeira fase, pra atrair a atenção do Batalha e do Giovani, né, pra eles ficarem também tendo que abrir espaço por dentro, o Flamengo ocupava esses intervalos com 3 jogadores, com esse enorme meio de campo que o Felipe Luiz preparou, ao ter o Plata ali, não o Bruno Henrique, por exemplo, ou o Juninho, por exemplo. Então a ideia era que Gerson, Plata e Arrascaeta ocupassem esses intervalos o tempo inteiro, para dar apoio e com isso gerar oportunidade de passe por dentro. Ainda assim, não seria fácil e o time ia priorizar o jogo por fora. E para jogar por fora, existia uma dinâmica muito preparada que no primeiro lance da partida
partida, deu um presságio do que poderia ser o jogo, né? Então, ao mesmo tempo que a bola chegava ao Wesley e o lateral subia, porque ele gerava a dúvida entre o meia e o lateral, o Gerson atacava as costas desse lateral e a bola entraria ali nele, né? E houve ali uma marcação de perigo de gol, uma falta, mas em outros momentos aquilo ali seria marcado falta, especialmente do lateral Filipinho, que foi muito afoito, cometendo as faltas naquele setor. Você já sabe o que aconteceu com aquelas faltas, mas teve ali mais coisa que a gente quer falar na hora de falar desses gols. Pois é, o Juventude não é um mau time, de novo, não é um mau time e sabe trabalhar a bola muito bem. Isso foi demonstrado no jogo. Aliás, antes do primeiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha dificuldade, seja para construir chances, seja até para achar o Juventude quando ele tinha a bola. O plano de jogo, claro que o Juventude tinha muito menos a bola, mas o plano de jogo do Juventude não estava dando errado, em que pese o Flamengo tivesse ótimas ideias para superá-lo. Então aqui o Flamengo tentando entrar em último terço, aqui num jogo de progressão, como o Felipe Luiz gosta de falar, a gente via em alguns momentos o próprio Alexandro avançando, muito para baixar o Batalha, mas também para tentar gerar a dúvida, né? Então o lateral direito não podia subir porque o Michael fixava ele e obrigava a sua marcação. Do outro lado, o Wesley também bastante solto, porque essa compactação lateral obrigava o Gerson a ser marcado também por esse lateral. E aí os corredores ficavam bastante abertos, né? E a ideia do Flamengo era circular essa bola por fora para depois tentar o jogo por dentro. É fácil? Claro que não é fácil. Com a qualidade que os jogadores do Flamengo têm, em algum momento eles conseguiriam, mas passava longe de ser uma tarefa fácil, e a circulação de bola ficava assim em U, em formato de U, o que não queria dizer que não existia domínio territorial, que não existiam outras vantagens a ser exploradas, mas sim era uma circulação de bola em U. E aí o Arrascaeta até tentou logo no início do jogo gerar uma vantagem que até foi oriunda, foi fruto do gol, por exemplo, que o Botafogo fez, que abriu o placar contra o Juventude, que é exatamente aproveitando aquela fixação que o Gerson faz no lateral Filipinho, deixando o Wesley livre, só que o passe acabou não entrando da melhor maneira. Em algum momento, esse uruguaio faria ótimas assistências na partida e até golaço, né? Então, a gente vai ver de novo a jogada iniciando de trás, as duas linhas de 4 compactas do Juventude, e aí você tem a bola chegando ao Wesley e ele fixando aquele lateral, né? E obrigando ele a sair para marcá-lo. Enquanto ele sai para marcá-lo, ele vai ter que tentar o jogo por dentro. Você já viu essa jogada antes? Você talvez tenha visto em um outro lance mais importante. A gente vai já mostrar esse lance, né? Mas isso aconteceu mais de uma vez no jogo também, o que orienta demais a gente a acreditar que o plano de jogo deu bastante certo, né? Então, o Flamengo fazendo perde-pressiona, conseguindo ter o domínio territorial, a Juventude continuava muito compacto, um ou outro passe por dentro conseguia entrar, só que essa compactação do Juventude dificultava o Flamengo a conseguir finalizar, né? Não foram finalizações, não aconteceram grandes finalizações antes do primeiro gol, que aconteceu de bola parada. Aliás, uma bola parada para destravar um jogo é a melhor coisa, é um sonho de um técnico, mas não foi só isso o jogo, como eu tô te mostrando. Pois bem, Juventude bloqueando ali, a jogada reiniciando, seria um jogo de paciência, muito claramente seria um jogo de paciência que exigiria do Flamengo tentar dribles curtos, tentar jogo por dentro, tentar finalização de fora ou ter muita efetividade nas chances que tivesse. Enquanto isso, o Juventude continuava conseguindo construir e nesse lance o Léo Pereira salva no último instante, antes do Matheus Babi sair de cara com o Rossi. De novo, era um adversário, sim, perigoso, que vai tomar ponto de muita gente, especialmente lá no Alto da Glória, onde eles estão com 100% de aproveitamento até aqui. Aí, vocês vão lembrar do gol. Mas se eu te falar que esse não é o lance do gol, pois é, gente. Essa jogada, ela se apresentou antes de gerar gol. E essa jogada dá uma complexidade muito maior. Esse tipo de falta que o Flamengo teve 3 para cobrar só no primeiro tempo, muito fruto daquele primeiro lance que eu mostrei para vocês, esse tipo de falta gera uma complexidade muito maior do que um escanteio para quem tá marcando. Aliás, se você se lembra bem, ano passado, contra esse próprio Juventude, lá em Caxias do Sul, o Flamengo padeceu com essa mesmíssima jogada. E a gente falou bastante na época sobre o quão difícil era marcar esse lance. Então, o que acontece? Essa jogada é como se fosse um escanteio, mas não é um escanteio.
ela é uma cobrança ali de 3/4, um quase escanteio, só que ela tem um fator que o escanteio não tem. Sabe qual é o fator? A possibilidade do ataque estar em impedimento. Então, no escanteio, enquanto a defesa sabe que não pode ter impedimento adversário, ela recua a sua zona de marcação, esse L aí que você está vendo de jogadores do Juventude, recua até a própria linha de fundo, concedendo aquele espaço e facilitando eventuais encaixes. As cartas estão na mesa e são duas. Uma é a necessidade de proteger a baliza e outra é a necessidade de marcar quem cabeceia. Nessa jogada, entra uma carta a mais na mesa, que é o quê? A marcação, também a profundidade. Sim, esse espaço entre essa seta vermelha que eu mostro e a linha de fundo. Parece pequeno? É pequeno, mas um cruzamento rápido pode acessar essa zona. E para evitar que acesse essa zona, o Juventude dobrou a aposta na proteção à baliza. Ao dobrar a aposta na proteção da baliza, ela deixou jogadores que poderiam cabecear desmarcados, ou seja, uma jogada que tem 50% a mais de complexidade. Você tem a complexidade de marcar o homem, a complexidade de proteger a baliza e a complexidade de marcar a profundidade. Aí o Juventude marcou profundidade e baliza, não marcou homem. Nesse lance não deu problema, houve o cruzamento não tão bom, a tentativa era para o Danilo que fazia um movimento. E aí a gente vai ver em um outro lance, que no lance do primeiro gol, como esse movimento é feito novamente pelo Danilo. E ele inicia numa jogada que o Léo Pereira também faz para trazer o seu adversário mais para dentro. Então, o Léo Pereira entra e carrega um adversário, abre o corredor para o Danilo, enquanto isso o Pulgar está paradinho ali, com bastante espaço, porque ele não está sendo marcado de perto, quem está sendo marcada é a zona e a profundidade. E aí o Pulgar faz o gol antes que o Danilo fizesse. E sim, o Danilo ia fazer o gol. O segundo gol, na verdade o terceiro gol, o segundo gol de falta, a gente pula direto para ele para colocar no mesmo contexto. Agora, eles se preocuparam em marcar o cabeceador e se preocuparam em proteger a baliza. O que eles esqueceram? A profundidade. Então, cruzamento na profundidade e gol do Danilo, que poderia ter marcado o primeiro e acabou marcando o terceiro. Agora bora falar do segundo gol, porque ele traz um fator bem importante. Então, de novo, a bola iniciando no Rossi, né? Aliás, são alguns gols, né? Nos últimos jogos que a bola inicia no Rossi, o que induz que o Flamengo, sim, sabe sair jogando. E ali o Flamengo vai construindo e, de novo, aquele contexto. Lembra que eu mostrei para vocês ainda agora? Para vocês verem, nada é por acaso, nada foi por acaso nesse plano de jogo do Felipe Luiz. Então, o Michael ali está segurando o seu marcador, lateral direito do time adversário, o Everton, e ali ele, de novo, colocado ali, vai fazer o Everton saltar nele durante esse passe. A missão dele é colocar essa bola por dentro e o Gerson tá prontinho esperando. Enquanto isso, o Arrascaeta tá fazendo um movimento que vai dar mais tempo e espaço pro Gerson. Essa seta amarela induz o Arrascaeta a atacar a profundidade. Enquanto ele ataca a profundidade, essa zona rachurada só vai crescer. Por quê? Porque o Gerson vai ter lugar para onde progredir. Enquanto isso, o Gonçalo Plata se finge de morto ali segurando dois zagueiros, até a hora que o Gerson recebe a bola. Na hora que ele recebe a bola, o Plata já sabe que o zagueiro que está à frente dele vai ser atraído para marcar o Gerson, e ele já pede, já aponta onde ele quer a bola. O Gerson rapidamente vai soltar e o Plata vai cavar. Aliás, o Plata já fez até gol de título cavando. O meu Gonçalo Plata jogou demais, né? Aliás, de vez em quando surge alguém para criticá-lo aqui. Impressionante como alguns jogadores parecem nunca ter crédito. Ele é um jogadoraço, um jogador que ele tanto potencializa a si próprio quanto aos demais. É um cara que joga pouquíssimos toques e que tem um caráter decisivo incrível. É um cara que tem poucos defeitos no seu jogo e que dificilmente vai ser reserva desse ou de outros times onde ele estiver jogando o nível de bola em que ele tem jogado. Mas teve um capítulo especial nesse jogo, no segundo tempo. Aliás, teve outros 3 capítulos legais, né? Teve o gol do Arrascaeta a partir do trabalho do Michael em espaço curto. A gente mostrou o quanto o Michael já tinha sido importante no jogo e falamos no pré-jogo que era jogo para espaço curto, para jogador de drible. Não escalamos o Michael no nosso time ideal porque a gente achava que ele estava fora do jogo por ter saído lesionado da partida anterior. Que bom que não. E ele é muito importante para esse contexto. Em outros contextos ele mata a gente do coração. Dá vontade da gente desligar a TV. Mas nesse contexto ele é muito importante pelo drible curto que tem, e o quarto gol do Flamengo
demonstra bastante isso. Pedro Guilherme entrou depois e fez história, comoveu a todos a partir da sua capacidade de superação, né? Pela segunda vez, ele teve um problema agora no outro joelho e voltou muito bem, aliás, fisicamente muito forte e com uma força mental incrível. O Pedro parece estar na sua maturidade como atleta e é muito bom para o Flamengo que esse cara já tenha feito 2 gols. Esse faro de gol, esse ter gol, como o Felipe Luiz fala, é uma coisa que pouca gente tem. E o Pedro tem isso muito apurado. Ele bate pênalti mal pra burro, muito mal. Mas ele tá perdoado até porque foi muito legal ver ele dando aquele carrinho com muita fome de gol. Aquilo demonstra o que falta, tudo o que faltou no Flamengo até aqui em alguns jogos da temporada. Tudo menos nesse jogo. Aliás, se falavam que o time do Felipe não goleava. Tem 6 motivos para você acreditar que sim. E, aliás, esse time continua líder e já se foram 4 jogos. Pô, é pouco tempo? É pouco tempo, mas eu tô querendo fingir que é muito. Na verdade, são 10% do campeonato. Na verdade, mais do que 10%. Pô, se tu olhar dessa forma, é representativo. Sempre é representativo. Tem adversários diretos que tem metade desses pontos. E isso faz diferença lá no final. É claro que faz diferença lá no final. Afinal, é melhor estar 5 pontos à frente ou 5 pontos atrás? Pô, eu nem preciso que você me responda, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal e eu fui!